Participe pelo WhatsApp Sintonia 649-9603-1234. Web Rádio Sintonia do Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa noite, estamos de volta mais uma vez para o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje, dia 11 de março de 2020, uma quarta-feira linda de sol forte, calor mais forte ainda, para tratar de um tema igualmente forte, mas que traz bastante dor e sofrimento para quem vivencia, que é o alcoolismo. Hoje temos a participação especial do nosso quase sócio pela segunda vez, Dr. Paulo Augusto Assis Machado, o conhecido Paulinho, nosso amigo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Carvalho. Novamente, prazer estar aqui. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, Paulo Augusto. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde. Você já pode mandar as suas mensagens, as suas ligações para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para os telefones que nós temos aqui no estúdio, que o Claudinho está louco para receber a sua chamada, no 64 3014 4009. Sem mais delongas, vamos partir para o início do nosso programa. Pedimos o Rodrigo, então, para fazer a nossa oração inicial. Então vamos, nesse instante, convidar os nossos participantes, todos nós serenando os nossos corações, a nossa mente, possamos estar conectando com o Pai Celestial, com o nosso Mestre Jesus, agradecendo a eles pela vida, pela oportunidade do reencarne, pedindo o amparo da espiritualidade maior, dos mentores dessa casa, para que possa estar conosco nesse instante, durante esse programa, para que esse programa atinja o seu objetivo, que sem dúvida nenhuma é esclarecer o máximo possível os nossos ouvintes, os nossos participantes, e pedindo a Deus esse amparo, pedindo a nossa Mãe Santíssima a sua proteção, rogamos por mais um programa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E que assim seja. Que assim seja. O hábito do consumo de álcool entre os seres humanos data da pré-história, tendo sido parte de rituais religiosos e festejos de todo tipo desde os mais remotos dos tempos. Assim sendo, a história do alcoolismo ou do abuso do álcool e da humanidade tem caminhado lado a lado, o que reforça que vimos repetindo esse comportamento ao longo dos séculos. A bebida alcoólica é um tipo de droga que pode viciar o indivíduo e causar várias doenças, como a cirrose hepática, a hepatite, a fibrose, a anemia, o aumento da pressão sanguínea, entre outras, lesões do pâncreas, do estômago e tantas mais. Os efeitos do álcool sobre cada indivíduo são diferentes e dependem de uma série de fatores, mesmo quando consumidos em quantidades iguais, o chamado consumo social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe um padrão de consumo de álcool seguro ou livre de riscos. Quando o uso do álcool assume um papel de destaque na vida do indivíduo, ocorrendo com muita frequência ou em quantidades maiores que planejado, pode-se estar diante de um quadro de alcoolismo. O Espiritismo não proíbe beber, porém alerta sobre a importância de termos o controle sobre a bebida e conhecermos como o nosso organismo reage à ingestão do álcool, pois os seus danos são comprovados pela medicina.
Para o Espiritismo, a morte decorrente dessas doenças provocadas pela bebida alcoólica é categorizada como suicídio inconsciente, que é a morte do seu corpo causada por uma negligência durante a encarnação. O alcoolismo pode também atrapalhar totalmente a sua vida, pois o vício influi diretamente na sua relação com as pessoas, trabalho, te faz ficar refém da bebida, o que compromete todo o seu planejamento reencarnatório, lançando o dependente a dolorosas provas e resgates futuros. Portanto, qual o impacto do consumo abusivo do álcool? O que realmente pode acontecer ao alcoólatra? É isso que nós vamos discutir aqui hoje. Dr. Paulo Augusto, na sua carreira médica, você já lidou muito com alcoolismo? Sim, mas eu queria fazer um comentário antes de responder a pergunta. Eu quero fazer um esclarecimento, um tipo de meia-culpa. Eu vim, o dia que o Carvalho me convidou, eu comentei em casa, falei, ai Paulo, mas de vez em quando você toma uma cervejinha, a gente toma um vinho em casa, às vezes você vai falar de alcoolismo? É meio estranho. Mas realmente a gente, enquanto espírita, luta, né, no processo evolutivo, no dia a dia. E essa ainda é uma das minhas metas deste ano. Eu tinha uma meta de... Mas não é aquelas resoluções de ano novo que você vai fazendo? Não, faz mais tempo. Eu tinha uma meta de parar de comer carne, já parei já faz um tempo, tirei o açúcar e minha próxima meta realmente é eliminar o álcool. Então, assim, é um consumo, como a gente diz assim, errado, é um consumo social, eventualmente uma taça de vinho, às vezes, fim de semana, você toma um copo de cerveja, mas então tem que fazer minha culpa. Então eu vim ao programa hoje pensando assim, eu vou mais como médico para esclarecer do que como espírita, né? Porque como espírita está até vergonha de falar. Mas é um dos temas que nós vamos abordar hoje. É a Talvez seja que hoje o primeiro passo, né? Dessa aceitação social do álcool, que a gente tem sempre uma desculpa, né? Para continuar no vício. E então eu me enquadro nisso, não como alcoolista, mas como um bebedor eventual e social. Mas então estou fazendo minha meia-culpa, apesar de vir à Casa Espírita falar do tema, eu ainda não consegui vencê-lo, né? Mas vou vencê-lo. Mas nesse caso, você sabe que o que mais importa é você reconhecer e querer trabalhar, porque até então a maioria das pessoas sequer reconhece isso, né? É verdade. Quanto à pergunta de se eu já tratei muito, já lidei muito com alcoolismo, né? É verdade. Hoje em dia eu clinico quase nada, praticamente nada, então eu não tenho tanto contato mais com isso. Mas em outras épocas eu trabalhava ali no antigo Hospital do Padre Tiago, na Avenida Rio Verde, lá no nosso querido albergue, no sanatório mesmo, no plantão da emergência, né? A gente lidou muito, né? E eu tratei muito de pacientes, tanto pacientes em intoxicação aguda, né? O famoso bebum, como também aquele paciente já em fase final da doença mesmo, paciente com cirrose alcoólica, paciente com pancreatite, pacientes extremamente debilitados, com síndrome de Wernicke, uma série de outros problemas. Então, eu já lidei muito com o alcoolismo e realmente a gente percebe o estrago que essa doença terrível causa na nossa sociedade. E você, Rodrigo, tem alguma experiência com alcoolismo? Olha, eu, graças a Deus, não bebo, não fumo. E o Paulinho falou uma coisa interessante, que inclusive até o Carvalho deu uma pincelada final, que o importante na vida da gente é a gente detectar os erros que a gente tem, os defeitos, vamos assim dizer, e estar na busca da melhoria, estar na busca do reconhecimento e da mudança. Eu lembro muito bem, quando eu era mais jovem, eu particularmente tive a tendência a beber. Confesso que quando era na minha juventude, mas o papai sempre nos educava da seguinte forma. Ele simplesmente nos fazia uma pergunta. Vocês já viram o papai fumar? Vocês já viram o papai beber? É lógico que o papai nunca fumou e nunca bebeu. Então, a gente respondia negativamente. E isso, de certa forma, mexia com a gente. Por quê? Se o pai, ou os pais, no caso, tanto meu pai quanto minha mãe, nunca deu esse exemplo, quer dizer, a gente ficava sempre com aquela
consciência pesada quando você se deparava com o álcool, às vezes tomava um golinho de cerveja, alguma coisa nesse sentido. Mas, graças a Deus, realmente, a bebida não me pegou. Foi só fase de juventude e passou. E é interessante quando a gente reconhece que a gente tem a necessidade de estar melhorando. Paulinho, o alcoolismo é mesmo uma doença? Sim, Carvalho. O alcoolismo é uma doença. É descrita no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, CID-10, com o número Y90. Né? Então, é uma doença, tanto de cunho psíquico quanto de cunho físico. Né? É uma doença, sim. E como identificar um dependente do álcool? Tem algum critério, alguma tabela? Existem critérios, existe inclusive um critério que está no CID-10, são mais ou menos 10 perguntas que a gente faz para o paciente. Dessas 10 perguntas, nos últimos 12 meses, ele achar que 3 delas aconteceram, ele pode ser considerado um alcoolista. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande do alcoolista entender que é alcoolista. Numa sociedade que entende que beber é socialmente aceito, que beber é normal, que beber faz parte da sua interação com essas mesmas sociedades. A pessoa admite, não, eu não bebo socialmente. Então, paro quando eu quiser. Se você for analisar a maioria das pessoas, né, que bebem, a gente vai ter um muito grande que vão enquadrar nesses critérios de diagnóstico de alcoolismo. Até mesmo porque quando a gente vai partir para os estudos e descobrimos que o álcool vicia em média a cada 6 anos de uso, obviamente basta o pessoal fazer uma contazinha, porque na realidade ele condiciona o nosso cérebro na área de recompensa a nos levar a buscar novamente aquela substância que nos traz o bom grado, né? Paulinho, você acha que a pessoa consegue identificar ela sozinho quando ela está se tornando um dependente do álcool? É muito difícil, no nosso meio, com a nossa cultura, ele aceitar isso. Geralmente, quem começa a dar os primeiros cliques são os familiares. Porque essa pessoa começa, se ele começar a entrar por esse caminho, a criar esse caminho, começa a mudar o comportamento. Faltar no trabalho, ser mais jovem, perder ano letivo, ele começa a não se importar com a própria aparência, ele começa a ter períodos mais longos bebendo do que não bebendo. Isso aí a família começa a perceber que geralmente o alcoolista não aceita esse rótulo, não. E sempre ele acha que faz mal para o outro, para ele está dentro da normalidade. Então eu falei essa questão do CID-10, eu vou ler as perguntas e eles vão perceber. Então, se nos últimos 12 meses... Só um minutinho, só para quem chegou agora ou não pegou o nosso diálogo, só explica o que você vai fazer. Você está abrindo a CID-10. O CID-10, ele traz um dos critérios, são vários critérios, para a gente no consultório começar a pensar se esse paciente tem mesmo a doença alcoolismo. Como é uma coisa muito subjetiva, o próprio paciente às vezes não aceita, familiar fala que ele fica irritado com a família, que está falando que ele bebe, fala que não bebe, daquele tanto, ele nunca aceita. Então, criou-se abre um parêntese, só para esclarecer, inclusive até mim. Eu falo a CID-10 porque eu falo a Classificação Internacional de Doenças. É o código ou é a classificação? Código. O código. Então, de acordo com a 10ª edição que está incluído do CID-10, o diagnóstico de dependência alcoólica é dado quando o indivíduo, nos últimos 12 meses, então um ano, sentiu ou exibiu pelo menos das 3 condições. 1. Forte desejo ou compulsão por consumir álcool. 2. Dificuldade para controlar o comportamento de consumir bebidas alcoólicas em termos de início, término ou níveis de consumo. Ou seja, aquela pessoa que começa a beber e não dá conta de parar. Estado de abstinência fisiológico ao cessar ou reduzir o consumo da substância ou o uso da mesma para aliviar os sintomas da abstinência. Ou seja, a pessoa quando fica sem beber sente uma dor de cabeça, tremor, dificuldade de deambular, mal-estar, nervosismo, ansiedade. Isso. Evidência de tolerância. O indivíduo necessita cada vez mais de doses maiores a fim de alcançar os efeitos do álcool. Isso é um dos sintomas. Próximo, abandono. Ou seja, ele precisa cada vez beber um pouquinho mais para dar aquele grauzinho. Ele começa a achar que ele está forte. Isso. Eu bebo, não fico de fogo. Né? Abandono progressivo de atividades e outros interesses em detrimento da bebida. Ou seja, vai perdendo a graça
Brincar com o cachorro, brincar com o filho dentro de Ficar na casa, família, jogar né? uma bola. Tudo o álcool é mais importante, além de maior quantidade de tempo necessário para recuperar dos efeitos da bebida. Então, A ressaca é mais longa. Cada vez a ressaca é pior. Persistência no consumo do álcool, mesmo com evidências claras de que isso está prejudicando sua saúde, seu humor e sua cognição. Ou seja, já tem noção. Sabe, mas continua. Tinha que ter Então, colocado tem aí. outros questionários. Esse é o que está preconizado pela Organização Mundial de E Saúde. tinha que ter colocado aí. Você já perguntou, aliás, você já afirmou nos últimos 2 meses que você nunca mais vai beber? Porque quando você volta daquela ressaca, sempre a pessoa fala, né? Nossa Nunca mais eu Senhora, bebo. Nunca mais essa me pega, é verdade. Quem já não teve, não sei, eu sou mais evoluído, mas assim, quem já não teve uma super ressaca, promete que nunca mais bebe, né? Até a próxima vez, né? Paulinho, essa brincadeira da happy hour, essa brincadeira, como você falou, do vinhozinho dentro de casa, essa brincadeira do churrasquinho, que às vezes dentro de casa mesmo, isso aí, cientificamente, é comprovado que pode levar, sim, ao alcoolismo? Sim, esse tipo de comportamento está listado entre os fatores de risco, né? Então, você não vai nunca se tornar um alcoolista se você nunca beber. Então, se você se expõe à droga, você está mais propenso a se tornar um dependente dela. Certo. Ponto. Existem outros fatores, genéticos, comportamentais, né? Quantidade, qualidade. Mas se você está se expondo mais, mas é difícil porque é uma questão muito cultural, né? Eu estava descendo para cá, do consultório para cá, passando vários barzinhos, né? E uma propaganda no rádio, falando, o bar tal hoje, chopp dobrado. Quer dizer, você come um chopp, ganha outro. Então o bar está te estimulando a beber mais, Se a gente né? for fazer analogia com o tráfico no morro, é a mesma coisa que falar, olha, a cocaína hoje é 2 por 1, você paga uma e leva 2. Então você passa, os bares estão cheios, final de tarde, né? Então é cultural, a gente diz assim, a gente não está aqui, eu acho, num programa como o nosso, no sentido de culpar ninguém. Você mesmo disse, o espiritismo não proíbe nada. Tudo Ele orienta, ele esclarece. orienta, e nós usamos o nosso livre-arbítrio, né? Então quando você diz, nós temos esses hábitos, de dentro de casa, beber em frente aos filhos, de sair para a rua, você vai num restaurante, você vai beber. Você vai numa festa com os amigos, você bebe. Isso é cultural, é difícil de fugir disso. E Você passa até, às vezes, dependendo do meio que você vive, você passa a ver, você é o chato. Esse cara chato não bebe. Antissocial. Cara antissocial. Não vai beber nem uma cervejinha? Né? Ô, cara, você é chato, rapaz, bebe uma conosco aí. Então tem toda essa cultura. Isso eu acho que nós levamos algumas Reencarnações. dezenas de gerações ou algumas reencarnações, né, no planeta para que a gente consiga melhorar isso, né? Mas a gente vai devagarzinho, né, lutando contra isso. Eu me coloco nesse rol aí. Você falou uma coisa aí que eu acho que a gente pode puxar o próximo assunto, que eu acho extremamente sensível, quando você disse assim, porque a gente bebe na frente dos nossos filhos. Eu, particularmente, tenho notado um aumento vertiginoso do uso de álcool por adolescentes. Eu não vou nem falar de jovens, adolescentes. Você que já trabalhou em pronto-socorro, inclusive, foi chefe de hemocentro, que eu sei, você já deve ter visto a quantidade de jovens que já chegaram lá em condições de como alcoólico, né? E eu tenho certeza que hoje nos hospitais, nos pronto-socorros principalmente, isso tem aumentado bastante. E o que você acha que mais tem estimulado esse aumento do consumo de álcool pelos jovens, sendo que na lei brasileira é proibido? Você falou, eu me lembro assim, quando na emergência, plantões de sábado, era o que mais se tivesse dava. algum grande evento na cidade, hoje em dia nós temos os eventos chamados open bar, né? Então, assim, você está liberado. Eu tenho certeza, eu não frequento esses ambientes há alguns anos, tenho certeza, chegar ali um adolescente, a menininha toda maquiada, com cara de 20 anos, que tem 14, o cara do bar não vai negar bebida para ela. Claro que não. Eles bebem mesmo, eu me lembro. E o jovem, por uma característica mesmo da imaturidade, ele não sabe pôr muito limite. E o próprio álcool tira as travas morais, tira, né? Tudo. Então, assim, elas bebem até cair, a turma carrega, chega no hospital, que é tumulto, carregando, está morrendo. E a gente pensa, às vezes, até enquanto médico, já fiz isso muito, não é bêbado, médico não, gente, tá falta de paciência. Mas, na verdade, a gente sabe que o consumo excessivo e agudo do álcool, uma dosagem acima de 5 miligramas por decilitro de sangue, é mortal. É nível de morte, né? E a cultura é tão forte que o pessoal reclama, inclusive, quando a PRF faz os bloqueios para fazer bafômetro, teste bafômetro nas pessoas.
E tem até a questão dos grupos de WhatsApp, das mensagens. A polícia está em tal lugar, então você não passa lá, desvia, justamente. Você bebe e desvia da PRF, né? Ou da balada responsável, que seja. Então, nós temos uma cultura hoje de festas, ambientes todos propícios a que se beba. Então, o jovem, 14, 15, 16 anos, ele começa a sair, a passear, é até uma maneira de se fazer parte do grupo, né? O grupo vai me cobrar, eu não posso ser o bobão da turma, né? Eu vou beber. Então, essa cultura hoje leva o jovem cada vez mais cedo a ter contato com o álcool. Lógico que muitos de nós, né, hoje, pais de família, beberam quando jovem. O Rodrigo mesmo acabou de falar aqui. Mas, às vezes, a gente tem um freio moral, tem o freio familiar, né? Religioso, chegou a certa idade ali, você amadureceu um pouco, não mexer com isso mais não. Ou então passa a beber de uma forma comedida. Alguns se perdem, porque como você comentaste, você fez uma palestra segunda-feira aqui, excelente, e você comentou isso, o álcool é a porta de entrada para os outros. Você está com o álcool, tendo bebido, você perde os freios, né? Você perde os freios morais. Então, sem esse freio, a pessoa te oferece uma droga ilícita, você vai aceitar e vai começar e não sai mais. Então, de qualquer forma, a gente está aqui hoje trabalhando e na Casa Espírita, e falando e pondo no programa, no sentido de alertar e tentando direcionar, às vezes, o programa, principalmente para essa moçada que está chegando aí. E o álcool, ou melhor, o problema do alcoolismo, ele é apenas ou exclusivamente físico? Não, de forma alguma. Nós temos aí um monte de irmãos desencarnados que desencarnaram dependente do álcool e eles têm necessidade ainda da droga. A gente pensa que desencarnou, perdeu o corpo, não precisa mais, né? Então ele vai se chegar próximo àquele que está usando o álcool para usufruir da energia, como você diz a palavra, os eflúvios, né, do álcool, e tentar também ter as mesmas sensações de quem está bebendo. Então, nesse sentido, ele quer que o encarnado beba, para que ele possa ter as mesmas sensações, já que ele está ligado ali àquele encarnado. Então, ele vai tentar estimular, intuir aquele encarnado desavisado que bebe mais. O que acaba virando uma obsessão. Uma obsessão. Porque se o desencarnado... Porque é importante a gente frisar uma coisa para quem está acompanhando ou para quem chegou agora. Nós espíritas sabemos que a morte não muda ninguém. Ela é simplesmente uma mudança de estágio. O que quer dizer que quando nós desencarnamos, nós continuamos com a nossa personalidade, com os nossos gostos, com as nossas preferências e com os nossos vícios. Com agravante de que no plano espiritual você não consegue pegar um copo e beber como você faz aqui. E quando o espírito do viciado, do alcoólatra, se vê numa situação onde ele tem a necessidade, a crise de abstinência, geralmente ela é amplificada. Porque nós sabemos que no estado de espírito, a nossa sensibilidade ela é muito maior. O que faz também que ela seja maior em todos os sentidos. Então, o sofrimento da abstinência ela é maior. E, nesse caso, para aquele que desencarnou guardando a dependência psicológica e a dependência física, mas alguém fala, mas eu não tenho um corpo físico. Sim, mas o que nós fazemos com o corpo físico molda, por assim dizer, no perispírito. E ao desencarnar, nós mantemos o perispírito, que era ligado à molécula ao corpo físico e que sofreu todas essas impressões. Então, guarda a dependência física. E resta, então, a esse espírito se aproximar de quem bebe, para ali, recebendo aqueles eflúvios, o que eu gosto sempre de fazer uma analogia com o odor que a gente exala, sendo com perfume ou não, que resta a ele esse tipo de coisa para aplacar um pouco do próprio vício, que se transforma. E aí, quando o espírito encontra um bebum desse, a única coisa que ele não quer é deixar o cara escapar, né? Aquele livro, Loucura e Obsessão, se não me engano, André Luiz relata perfeitamente o processo de sexo e obsessão. Não, é loucura e obsessão. Tem um sexo e obsessão também. Mas o rapaz chega em casa e tem dois espíritos lá? O André Luiz relata que ele é convidado a frequentar uma residência de um empresário, e que ele chega na residência e o empresário está deitado na poltrona, na sala, e até certo ponto é sonolento, mas só que já se encontra na sua residência
inúmeros espíritos que são, quando encarnados, foram viciados no álcool e que estão ali justamente porque eles sabiam que naquele momento à frente, aquele empresário já tinha o costume de beber. Chegava em casa e ia tomar uma para relaxar. Isso. Aí, quando ele chegava o momento que realmente a vontade deles, dos espíritos, era muito excessiva, eles chegavam no empresário e começava a influenciá-lo para que ele pudesse despertar. Isso é um tipo de obsessão. Isso. E gerava nele a vontade dele buscar o álcool, e ele ia num litro de uísque lá e bebia. E os espíritos em cima dele, obsediando mesmo, no sentido de tirar dele todos os fluidos que vinham do São verdadeiros do vampiros, né? Vampiros, justamente. E assim, eles nos conhecem, ele está nos observando o tempo inteiro. Acompanhando. Conhece todas as nossas fraquezas, o que a gente acha que faz escondido de todo mundo, o Espírito está vendo, nosso Por obsessor, isso né? que Paulo de Tarso disse que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Pois é, então não adianta de achar que eles nos conhecem muito bem, nossos pontos fracos, e vão sempre tentar tirar proveito disso. Só que é só um adendo, não tem nada a ver com o assunto, assim, é do assunto da noite, mas assim, eu li uma coisa esse dia interessante, falando sobre alcoólatra e alcoolista. Você sabe a diferença? Então, hoje tem uma tendência a usar o termo alcoolista. O termo alcoólatra... É muito pesado. Não é pesado. Alcoólatra, na formação da palavra, dá a ideia de adorador do álcool. Quem ama o álcool. Idolatra o álcool. Idolatra o álcool. Então, esse termo dá a ideia que o alcoolista, ele gosta, ele acha bom sofrer, ele quer estar ali. Nem sempre é isso, quase sempre não é, ele é um doente. Se nós classificamos o alcoolismo como uma doença, ninguém quer ficar doente, ninguém quer estar doente. Então, quando você usa o termo alcoólatra, dizendo aquela pessoa que adora, que ama gosta. o álcool. O alcoolista dá a ideia do doente do álcool. É mais sério. Mas não se usa. Vários textos que a gente lê sempre fala assim, vamos usar os dois, que já é de costume, já é geral falar alcoólatra. Na verdade, o certo é falar alcoolista. E acaba que vira um termo técnico restrito a quem trabalha com isso. Mas o a grande massa... Alcoólatra. Mas não está errado. Usa-se os dois são corretos. Só dizendo assim, se falar alcoólatra, é a pessoa que ama, que idolatra, que gosta do álcool. Nem sempre gosta. Mas a pessoa sabe que está doente, sabe que não pode, mas não consegue. O vício, a dependência é maior. E nos casos de obsessão, que a gente estava conversando, será que basta um tratamento de obsessão para livrar daqueles vampiros espirituais? Olha, Carvalho, eu acho que se você fizer simplesmente tratar o obsessor, né, vendo a reunião mediúnica, ele é encaminhado, a gente sabe que nós somos igual um ímã magnético, né? Se você tira um, vem 10, que se o obsidiado se não mudar o comportamento, ele vai atrair outro. Tira um, vem outro, ou mesmo volta. O espírito vai para uma reunião mediúnica, a gente conversa, doutrina, ele é às vezes levado, é tratado, mas chega lá em cima, está me chamando de novo, vou voltar. Ele volta, por vontade própria, ninguém impede ninguém de fazer nada. Ele vai voltar e aquela pessoa vai voltar a ser obsidiada daquele mesmo espírito, ou se tirou aquele espírito e continua bebendo, vai vir outro. Ou seja, o trabalho de desobsessão, a principal parte dela é justamente a mudança de comportamento, de atos, de pensamento. Nesse caso, de falar, a fila anda, né? Se tirar um, vai ter um próximo da fila para E às vezes até aqueles que já têm um costume, sabendo que naquele momento você vai para o trabalho de desobsessão, ele não entra no centro, ele fica te esperando lá na porta. Fora, pega de novo, né? Ele volta, ele sabe, ele vai entrar, vai fazer o trabalho, logo ele volta aqui com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Nós estamos junto com ele do mesmo jeito. E o que é importante a gente frisar e lembrar aqui é que se a maioria das pessoas que frequentam os bares, algumas festas, principalmente as chamadas festas raves, onde a droga rola solta, infelizmente, se eles pudessem ter uma noção psíquica ou uma visão espiritual daquele ambiente, passava a quarteirões de distância do medo que teria de ver aquela quantidade de espíritos literalmente caídos no chão, vampirizando as pessoas, bebendo junto com as pessoas. Eu conheço pessoas que falam assim, não, mas o fulano é muito bom para beber, ele começa a beber às 6 da manhã, quando é 8 horas da noite, ele tomou todas e não está nem bêbado, não está mesmo, porque está dividindo com um monte de entidades que está ali do lado dele, inclusive evitando com que ele deixe o vício, né? Mas assim, muitas vezes também, além de estar dividindo, ele está já tendo um dos sintomas que a gente classifica o alcoolismo, que é a resistência, né? Ele passa a precisar de doses muito altas
para ter os sintomas mesmo da intoxicação aguda, né? Então, essa resistência vai dizer, eu não fico bêbado, eu posso beber o que eu quiser. Lógico que ele está bêbado, só que ele não tem noção disso, né? E o que você me fala daquelas pessoas que têm a mediunidade e têm o hábito de beber, às vezes até de fumar? A gente sempre fala que a doutrina não proíbe ninguém, né? Não proíbe nada. Mas é muito triste. Então, o trabalhador da casa espírita, por exemplo, que tem mediunidade, que frequenta uma reunião mediúnica, que faz uso do álcool, ele não vai ter serventia nenhuma na reunião, né? Normalmente, os próprios mentores daqui trabalham vão isolar ele. E acaba dando trabalho para a equipe, que ao invés de estar atendendo, tem que estar isolando. Vai ser isolado lá. Então, é muito triste isso. Então, assim, há orientações, nunca imposições, não é? O trabalhador da reunião mediúnica deve evitar o consumo da carne, deve evitar o consumo do tabaco, deve evitar o consumo do álcool, deve ter uma vida reta. Não é só isso, não, gente. São coisas que ele vai fazer para o corpo dele. Ver o que ele vai fazer no decorrer do dia a dia dele também, com a família, no trabalho. Tudo isso, o trabalhador, ele é mais cobrado, né? Porque ele tem que ser uma pessoa minimamente equilibrada para poder ajudar os outros. E em relação aos pais, esses que bebem em frente aos filhos? E não, vamos mudar de assunto. Pensar desses. Por isso que a pergunta está direcionada. Então, eu vou dizer, como eu falei no começo, tem minha meia-culpa, né? Eu, infelizmente, ainda tenho esse hábito. Eventualmente, a gente toma uma taça de vinho. E eu vou dizer, eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu fui uma criança que vi, na minha adolescência, na minha infância, meu pai sempre bebia. E fumava. Que fumava muito. O cigarro, graças a Deus, ninguém dos filhos dos meus irmãos, nós tivemos o hábito de fumar. Mas eu tenho 3 filhos que fumam. Isso para mim é muito triste. Eu nunca fumei, nunca dei exemplo, já oriento demais, peço demais. Agora a questão se você dá o exemplo em casa, é lógico que eles vão ver isso como uma coisa normal, né? O dia que você fizer uma reunião de família, que ele tiver 18 anos, ele vai falar, não, então agora eu posso. Esses dias mesmo, um pequenininho meu falou assim, brincando, pai, eu não posso beber não, né? Eu ainda não tenho 18 anos. A cabecinha do bichinho. Ele já está pensando, né? Mas é natural, se ele vê o pai beber, o que ele pensa? Não, a gente fala, você não pode beber, né? Aí já leu um monte de lugar, já viu, até a gente já deve ter falado, alguém, você não pode ver se não tem 18. Fala, pai, então eu ainda não tenho 18, né, pai? Então, quer dizer, o bichinho já observou, já está esperando ter 18 anos. dia que ele fizer 18 anos, tiver uma reunião em casa, tiver uma cervejinha, um churrasco, opa, pai, serve para mim, agora eu tenho 18, agora eu posso. Paulinho. A gente mesmo faz isso. Aniversário de 18 anos do filho, você chega a cerveja nele, agora você pode. Isso é cultural, nós temos que mudar isso. Eu tenho que mudar isso. E trazendo para a lida espírita, o que esperar de um pai desse quando desencarnar e tiver que prestar conta daqueles filhos que ele, inclusive, porventura, os recebeu para corrigir algo que ele participou na queda do passado e só não corrigiu, como derrubou mais ainda. Nós sempre vamos, no momento do nosso desencarne, né, e depois nós vamos saber de tudo, né, ter essa consciência que nós fizemos certo e errado. Né? Nossa consciência é o nosso pior algoz. Então, a gente vai pagar por isso. Né? Eu fico lembrando, existe, dentre as características dos fatores de risco do alcoolismo, um deles é exatamente a predisposição genética. E essa predisposição genética não é só genética, a gente sabe que a predisposição é de espiritual. Outras encarnações. Aquele filho que foi um alcoolista na existência passada, que volta ao seu filho, ele tem uma predisposição muito maior de se tornar um alcoolista. Verdade. E se você dá o exemplo, estimula, e fala, com 18 anos você pode, 18 anos vai começar a beber e pode não ser somente aquele que vai beber socialmente, eventualmente, numa comemoração, numa coisa, mas aquele que vai se tornar um alcoolista mesmo, de fato, com toda a sintomatologia que a gente citou aqui, né? Que é uma pessoa que não vai conseguir crescer moralmente, materialmente, espiritualmente. Paulinho, uma palavra que nós precisamos de tirar do nosso cotidiano espírita é a palavra pagar. Nós não pagamos. Deus é tão amoroso com nós que Ele proporciona meios para que a gente aprenda, repare, nos corrija. Entende? Então, não é o pagamento. Eu errei, eu vou pagar. Não, eu errei, eu vou corrigir. Eu errei, eu vou mudar a minha conduta. Ou seja, nós vamos nos educarmos. Às vezes é a maneira de falar, né? Tem aquele velho ditado, aqui se faz, aqui se paga, né? Então eu vou voltar e vou corrigir, ou vou pagar o que eu errei, né? É a maneira de falar.
E finalmente, Paulinho. Já? Não, finalmente, já partindo para o final. O alcoolismo tem cura? Não. O alcoolismo ele não tem cura, Ponto. ele tem controle. Controle. Tanto é que os alcoólatras anônimos têm aquela frase de mais um dia. Mais um dia. Então você consegue, você vai fazer o tratamento de um alcoolista. Primeira coisa é afastar do álcool. Ponto. Depois ele vai ter os sintomas da falta do álcool. Vamos tratar isso. Abstinência. Da abstinência. Depois que ele estiver bem, quer dizer, não ter mais síndrome de abstinência, não estar bebendo, aí Mudança vai de passar comportamento. o resto da vida Controlando. lutando. Aí que entra a teoria do alcoólatra anônimo, é muito boa, aquele de um dia a mais, um dia a mais. É um dia de cada vez. Opa, mais um dia que eu não bebi. Porque ele está sempre propenso, sempre sujeito a recair. E é Isso importante a vida dizer que inteira. a pessoa pode ficar 30 anos sem beber. O dia que ele colocar um gole, perde todo o tempo. Uma das características principais do alcoolista é exatamente não ter controle. Isso tem alguns livros que relatam isso como um dos fatores de diagnóstico. Por exemplo, pessoa que não tem essa tendência, ele consegue, às vezes, sair com a família, senta num bar, bebe uma long neck, levanta e vai embora. O alcoolista não, aquele dependente, se ele beber a primeira, perdeu, ele vai querer outro, querer outro, querer outro. Eu, quando eu tratava paciente, eu falava, gente, o grande problema é a primeira dose. Não beba a primeira dose, que antes da primeira dose, eu falava para o paciente, você está sóbrio, você está consciente, você tem escolha, você sabe o que está fazendo. Se beber a primeira, não bebe a primeira dose. Tomou a primeira, Evita acabou. o ambiente que te leva a isso. Não passa nem na porta do boteco, não vai na casa daquele amigo que vai te Troca oferecer, os amigos. não vai nas festas. Né? Evita ambientes que vão te oferecer, você acaba recaindo. Então, vai beber o primeiro gole, ele vai recair. Então, essa questão de cura não existe. Em termos de alcoolismo, está descrito não há cura, há controle. Então, a pessoa pode estar 30 anos, como você disse, não bebo, tem 30 anos que eu não bebo, mas quando eu bebi, eu fiz isso, fiz aquilo, errei, passei mal, fiquei doente, internei na clínica, tratei, desintoxiquei, mas eu sou um alcoolista. E esse tratamento da clínica do alcoolismo, como ele é feito? Então, eu falei, a primeira etapa é afastar. Casos há em que é interessante, existem essas clínicas hoje em dia, chamadas clínicas de repouso, clínicas de recuperação, em que ele vai ficar internado para retirá-lo do ambiente social dele, família, trabalho, amigos, bares, por um determinado tempo. Nesse período vão haver sintomas de abstinência, ansiedade, depressão, tremores, fadiga, mal-estar. Nesse período existe um tratamento medicamentoso de acordo com esses sintomas, vai tratar essa pessoa, e depois você vai tirando esses medicamentos ao longo do tempo e vai voltar a ter uma vida saudável e normal, desde que não beba mais. Esse período é muito relativo, mas em média é pelo menos 6 meses. É um tratamento demorado. Difícil você convencer um alcoolista a ficar numa clínica 6 meses. Fica de jeito, um mês ele foge. O álcool, então, socialmente ou não socialmente, você acha que ele pode ser uma bengala ou uma muleta que a pessoa tem? Sim. É um apoio que ele busca? Um dos chamados que eu falei já umas 3 vezes, um dos outros fatores de risco para desenvolver o alcoolismo são aquelas pessoas que são psiquicamente mais debilitadas. Mais vulneráveis. Tem tendência à ansiedade, tendência à depressão, tendência a cobrar mais das pessoas. As pessoas acabam usando o álcool como uma bengala. Buscando o álcool. Pessoas tímidas, né? Porque o álcool no primeiro momento ele tira a timidez, estimula, né? essa euforia que o álcool causa. Você vai numa festa, se eu não beber, eu não converso. Se eu não beber, eu não vou dançar. Se eu não beber, eu não vou fazer aquilo, né? Eu vou até contar uma história engraçada que eu fiz, né? Bobeira, né? Em 94, eu morei lá no Chupadão, Eu nem nasci, não Pois era. é. E eu, hoje em dia não tem mais não, mas eu tinha pavor de falar em público. Pavor. E me convidaram para dar uma palestra numa escola à noite, uma escola de ensino médio. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E passei a tarde inteira ali, aquele estresse, mas cheguei em casa e vou tomar um vinho para ir relaxado. E eu acho, não, tenho certeza, eu exagerei no vinho, né? No outro dia, a conversa, cidade pequena, que o doutor foi fazer uma palestra bêbado. Coisa feia. Coisa feia. Então, são coisas que acontecem, né? E eu bebi bebi duas, ainda não estou bem, né? Eu bebi mais uma, né? E aí você perde essa noção, né? Entendi por que você voltou de lá. Não, Voltou foi pra bem cá. no começo que eu cheguei lá. Paulinho, Hein, Carvalho, deixa eu só fazer uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, da Fabiana Franco Assis Eita. Machado. É parente, né? É parente. Parente. É parente. Então vamos ver o que ela está duplamente perguntando. parente. Quando há obsessão
devemos pensar tanto em reeducação e alteração dos nossos hábitos e atitudes do obsediado quanto do obsessor. É falta de caridade querer apenas afastar o obsessor, devemos acolhê-lo também? Nesse caso, fica complexo a questão, porque entendemos as diversas opções, por assim dizer, as diversas classificações de obsessão, né? Existe aquela obsessão onde eu fui o algoz no passado e o obsessor vem me cobrar o que ele acha que é de direito. Tem aquela obsessão por afinidade e tem essa da vampirização pela questão do vício. A necessidade do álcool. Então, quando nós falamos em trabalho de desobsessão, muita gente imagina que é como se vê, às vezes, na TV, inclusive, em alguns cultos religiosos, que você está amarrado, sai daqui, Satanás. Ou, às vezes, a pessoa imagina que no trabalho mediúnico o espírito é expulso, ou o espírito é obrigado. Nada disso. O acolhimento se dá pela equipe espiritual para que ele faça um tratamento médico, inclusive, aos mesmos moldes que uma pessoa encarnada deveria fazer. Porque se você não cortar essa conexão psíquica, corpo físico e espírito vampirizador, por assim dizer, dificilmente a pessoa vai conseguir largar o vício. Porque ela pode fazer o trabalho de desintoxicação medicamentosa, ela pode fazer a mudança de hábito, mas ela sempre vai ter aquela vontade, aquela intuição, aquele desejo, justamente por influência do espírito. Então não se trata de uma falta de caridade, muito pelo contrário. O trabalho de desobsessão para acolhimento do espírito alcoólatra é um trabalho de caridade, porque ele vai ser recolhido pelas equipes espirituais. Paulinho, para a gente encerrar agora, que o nosso tempo está estourado, uma coisa que eu acho fundamental é que pouca gente conversa sobre isso, ou às vezes faz de conta que não quer saber, que são os efeitos fisiológicos do álcool sobre o homem, principalmente. Em outras palavras, álcool brocha. Como médico, o que você me fala nisso? A impotência sexual causada pelo álcool. Sim, causa, mas assim, é um efeito a longo prazo. A longo prazo, sim, mas às vai vezes chegar até lá. é de imediato, relatos, né? Que se você fica mais desinibido, mais relaxado, isso para o homem é interessante e pode até melhorar a performance sexual. Agora, Inicialmente. Inicialmente. A Quando longo prazo, virar curva, ser um alcoolista crônico, não vai ter jeito. Não é só questão da libido vai cair, não. Série de outras coisas, né? E é interessante a gente falar que o álcool, com o uso prolongado, lembrando que a meninada está começando a beber com 12 anos de idade, então, fatalmente, talvez aos 40, 45, já esteja enfrentando os primeiros sintomas, né? Uhum. O álcool, ao longo do tempo, ele é um inibidor fortíssimo da produção de testosterona. Ele causa inflamação nos nervos inferiores do corpo, inclusive na base peniana. Ele causa hipertensão, que vai trazendo, digamos assim, me fugiu o termo, vai deteriorando, por assim dizer, as artérias, inclusive a peniana, que ela precisa estar encharcada para ter ereção, e com isso ela vai perdendo a elasticidade, daqui a pouco o cara começa a perceber que a ereção dele já não é aquela coisa, já não tem a mesma permanência, e daqui a pouco não sobe mesmo. Então, assim, é um efeito colateral gravíssimo, e que se faz questão de não falar, porque eu acho que qualquer homem que imaginar que daqui a alguns anos ele vai ter que enfrentar isso por conta do álcool, já começaria a cortar de agora. Seria uma boa coisa da gente começar a difundir para diminuir o número de homens. É o que eu sempre faço questão de falar na palestra, é sobre a questão da impotência. Paulinho, para encerrar de verdade, o que esperar de uma sociedade como a nossa, que está extremamente alcoolizada? O que esperar de futuro? Olha, Carvalho, eu ainda sou daquelas pessoas que acreditam. Otimista. Eu também sou. Nós estamos aí numa fase ruim do planeta, na fase de transição, onde você faz uma faxina na casa, a bagunça é grande, nós estamos nessa fase, e que nós vamos entrar numa fase de regeneração. Só que a dificuldade que a gente tem é que a contagem de tempo, para nós, é muito diferente da contagem de tempo dos lá de cima. Então, para nós
100 anos é anos é muito eternidade, tempo, para né? eles é um minuto. Eles falam, não, já está acontecendo, em breve nós vamos estar na regeneração. Esse em breve pode ser daqui 200 anos, 300, né? Para eles é um minuto. Então, mas eu tenho essa expectativa, não só o álcool, drogas ilícitas, né, o consumo da carne, série de coisas assim muito que demonstram o atraso da nossa, não fala sociedade, nossa humanidade, né? Então, isso tudo eu creio, sinceramente, que vai haver melhora. Nós estamos, por exemplo, não se falava nisso alguns anos atrás, estamos aqui falando, né, num canal aberto para o mundo inteiro. Antigamente todo mundo tomava e ninguém falava. Né? Hoje todo mundo toma, mas Por já se fala. Houveram pode grandes falar, né? avanços em relação ao combate ao consumo do tabaco. Né? Hoje nós temos aí em torno de 20 milhões de brasileiros que fumam, né? E que eram 20 milhões nos anos 50, só que nós tínhamos uma população de 70 milhões. Nós temos 220 milhões de brasileiros, 20 milhões só que fumam. Menos de 10%. Hoje é proibido propaganda de cigarro, você não tem mais difusão de propaganda e tudo. Hoje isso tudo É uma evolução. migrou para a indústria do álcool. Mas isso também, eu creio que num tempo próximo nós vamos diminuir isso. Lógico que se a indústria é um ciclo vicioso, onde ela tem mais dinheiro, ela investe mais em publicidade, ela angaria mais usuários. A indústria da cerveja faturou 77 bilhões de reais. Faturou, que eu falo que vendeu, não. Faturou é o lucro. Ganhou. É o lucro. Fora que ela gastou para produzir aquilo. Lucro 77 bilhões de reais no ano 2018. 2019, com certeza, foi mais. Nós sabemos que aumentou muito o consumo. Entraram novas marcas no mercado. A qualidade melhorou, a competição aumentou. Né? Então, hoje em dia, assim, a gente sabe que essa indústria está aí, mas a gente sabe que com o passar dos anos isso vai caindo. Anos que eu falo não é 20 não, gente, é mais. Mas eu tenho fé, eu acredito que no futuro, né, nós vamos ter uma sociedade livre de tais problemas, tanto o álcool, o tabaco, as drogas ilícitas, isso vai acabar. Eu acredito que vai acontecer com o álcool o que aconteceu com o tabaco, com o fumo. Até poucos anos atrás, nós tínhamos a propaganda do fumo escancarado na televisão. Você chegava, Com o tempo. nós frequentamos o Cine Imperador, né, no sábado à noite, você chegava no cinema, estava completamente uma neblina. Justamente. Aquela fumaça, todo mundo fumando lá dentro. Restaurante, todo mundo fumava em restaurante. Quando eu comecei a viajar para Goiânia para fazer a faculdade, ônibus São Luís, o pessoal fumava dentro do ônibus. Hoje em dia você não vê ninguém fumando. Hoje em dia o fumante está ficando... Ele fala, eles reclamam pra gente, não tem lugar mais, espaço. Não tem lugar de fumar. Mas nem na rua não pode mais. Veja bem, o porquê? Porque o governo teve a coragem de trabalhar o lado negativo do fumo. De pensar As assim, causas, eu doenças. vou arrecadar menos imposto na Isso. indústria do fumo, mas eu vou economizar no tratamento de saúde do ponta. fumante. Então houve essa conscientização. Números, tratamento de câncer, tratamento de tanto problema de pulmão que o cigarro trazia. Isso vai acontecer com o consumo do álcool. Vai acontecer. Nós vamos investir menos na propaganda, vamos investir menos no angariar novos consumidores. Deixa eu só 18 horas e 53 minutos. Nós vamos agora então para os nossos intervalos comerciais e voltamos em 5 minutos. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Sabe aqueles momentos onde um vazio toma conta de nós e nem as redes sociais ou a internet é capaz de preencher? Quando isto acontecer, dê uma passada na Livraria Emanuel, ali na Praça Tenente Diomar Menezes. Lá você encontra livros educativos, de autoajuda, psicológicos e muitos outros, onde você certamente encontrará as respostas sobre seus medos e suas dores. Dê uma passada lá e conheça a livraria e ainda saboreie um delicioso sorvete com o sabor de infância. Quem lê, aprende e viaja sem sair do lugar. Sintonia no Bem. Participe pelo WhatsApp Sintonia 649-9603-1234. Sorrir é comemorar, é mostrar para todo mundo que a felicidade existe. Sorrir é festejar, encantar, agradecer. Sorrir é conquistar, é demonstrar o amor de um jeito simples e direto, mostrando para todo mundo que a vida é maravilhosa. Por isso, marque hoje mesmo a sua consulta na Novo Odonto com o Dr. José Lúcio Vieira Alves e garanta um sorriso perfeito sempre. Novo Odonto, Rua Inácio José de Melo, 1260, Setor Santa Maria. Fone 3631-1234.
Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. Acesse Sintonia no Bem. Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat, locação de máquinas e equipamentos, terraplanagem, aterro e escavação, remoção de entulhos, limpeza e corte de lotes, perfuração para fundação, cascalhamento de currais e estradas. Contamos também com equipe especializada para a construção de bueiros, cercas de alambrados e outros serviços. São 25 anos de tradição. Precisou de serviços de qualidade para sua fazenda, sua obra e outros serviços? Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat. Rua Voluntário da Pátria 408, Jardim Maximiano Pérez, em Jataí. Fone 3014-5580, 999-11-3029. Pra quem é especial, Sintonia no Bem. Sua saúde deve estar sempre em boas mãos. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, conta com os seguintes profissionais para atendê-lo: cardiologista, neurologista, psicólogo e agora com geriatria. Além dos seguintes exames: monitoramento de pressão 24 horas, mapa, eletrocardiograma, teste ergométrico 13 canais, holter 24 horas, eletroencefalograma, polissonografia, ecodoppler-cardiograma e ecodoppler de carótidas. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, cuidando bem da sua saúde. Rua Castro Alves, 548, Centro. Fone 3631-2575. Você está Jataí, coisas do cotidiano. Pré-Moldados Brasil. Mais de 30 anos no mercado, fabricando manilhas para bueiros, postes para alambrados, colcheiras para confinamentos, bebedouros e muito mais. Agora também com locação de geradores de 6 a 144 kVAs. Pré-Moldados Brasil. Rua Voluntários da Pátria, 19. Jardim Maximiano Pérez. Telefone 3632-1863. Plantão 99959-8849. Pré-Moldados Brasil. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Com a Rodante Pneus, seu carro roda com segurança. Dispomos de profissional treinado para a execução de serviços mecânicos em seu carro ou picape. Faça revisão nos freios, suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo e a reposição dos pneus com a qualidade Michelin. Rodante Pneus Michelin, Avenida Goiás, 3631-1403. Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Estamos de volta. Então estamos de volta. Eu quero aqui primeiro agradecer a minha filha Fabiana estar nos ouvindo, mandar um grande abraço para ela. Eu não sei se está me ouvindo, hoje é aniversário da minha irmã Lívia. Vou mandar um grande abraço para a Lívia e outros ouvintes que mandaram aqui na rádio seus nomes: a Bárbara Lucas, a Soraya Barbosa, Rosilda Paz, Júnior Papacosta, Gislaine Souza, Filemon Santos, Gadil Medeiros, Jorge Bonfim, Alzira Maria, Silvia Miranda, Valéria Rezende, grande Valéria, minha prima, Marcos Borges, Júnior Papacosta, Marilúcia Valentina, Fátima Daniela e a Ruth Carvalho, que também é minha prima. Essa Ruth parece que é parente, né? É, a Ruth é minha prima. Nossa prima. É, nossa prima. Tem a Ruth do tio Marcondes e tem a Ruth da tia Nália, da Nália. Essa é a Ruth nossa que mora lá em Uberlândia. Uberlândia tem a Ruth do tio Marcondes. É. E queremos também destacar aqui, Paulo Henrique, Paulo Augusto, que nós estamos conectados com 580 pessoas nesse instante. Isso é bom, né? Você vê o alcance da rádio, uma coisa impressionante. Muito grande, muito grande. Então, assim, que dia que a gente conseguia ter minimamente um bate-papo, uma palestra na Casa Espírita com 580 pessoas nos ouvindo. Então, o alcance da web rádio é uma coisa impressionante. Eu fico muito feliz com o convite seu, Rodrigo, e do Carvalho. Espero que a gente tenha tido um bate-papo produtivo e tenha esclarecido aos nossos ouvintes sobre esse assunto extremamente delicado, inclusive para mim. Importante para todos nós, né, Paulo? Mas
vamos deixar aqui aberto que na quarta-feira que vem nós estamos respondendo as perguntas que os nossos ouvintes vão estar mandando. Durante a semana a gente vai colhendo essas perguntas e na próxima quarta-feira nós esperamos você aqui de novo. Opa! Para que a gente possa estar tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, respondendo as suas perguntas. Está feito o convite, de fato? Está feito, oficial? Está aceito. na mesa. Aceito. Está na mesa, estamos aqui para aprendermos e passar o pouco que a gente sabe para os nossos ouvintes. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade do nosso programa estar no ar. Agradecendo a espiritualidade maior pelo amparo, pela proteção que tivemos, sem dúvida nenhuma. E pedindo que todos esses que estão nesse instante conectados conosco, que todos eles possam elevar os seus pensamentos até o Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, para que a gente possa formar uma corrente única de boas vibrações, para que a espiritualidade maior possa estar visitando a cada um deles, visitando seus lares, seus entes queridos, seus familiares, e que possamos elaborar em nossas mentes os pedidos por cada um desses nossos familiares que necessitam nesse instante do amparo do alto. Porque sabemos que quando estamos fazendo bem, que quando estamos conectados com o nosso Pai Celestial, com a espiritualidade, eles vêm ao nosso auxílio. Então, dessa forma, agradecendo a todos, agradecendo o amparo do nosso Pai, queremos, nesse instante, encerrar o nosso programa, desejando a cada um de vocês muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Se eu fosse gota de orvalho, teu corpo banharia em noite de verão.